Se o Benfica, você vai ter que me engolir. Não. Vai ter que me engolir. Tu é que vai ter que me engolir, Luiz Henrique. Que papo mais doido esse aí de me engolir, cara. Eu não sei onde é que nós vamos parar com esse nosso papo aqui, A cara. viagem tá longa hoje. Tem alguma coisinha nesse chá aqui. Pode ser. Mas a frase é verdadeira. A frase é verdadeira. Faz parte do folclore do futebol brasileiro, né? Aliás, tem muitas frases, né? Tem. Que entraram para a história do futebol brasileiro. Umas verdadeiras, começa aí. Você vai ter que me engolir, daqui a pouco você conta essa história. Sim. E outras que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, mas que viraram lendas, o pessoal fala até hoje como se fosse real, né? Essa, tu vai ter que me engolir, você vai ter que me engolir, é o modo como ele falava, é do Zagallo, né? Volta e meia lembrada. O próprio Zagallo lembra disso. Copa América de 1997 na Bolívia, Brasil ganhou de 3-1 a decisão em La Paz contra o time boliviano e o Zagallo fez essa frase. Você vai ter que me engolir. Até hoje. É verdade. Essa é uma frase marcante. Sabe o que é, Silvio? Tá aí, acho que já achei aqui o ponto de diferença entre uma frase que é verdadeira e outras que talvez sejam verdadeiras, sim, mas talvez não sejam. Mas como é que a gente sabe que é essa aí? Porque é a era já da cobertura mais forte. Né? Perfeito. Registro feito, né? E registro imediato. Exatamente, pela televisão. Redes sociais não eram tão fortes, acho que nem existiam na época, né? Mas a televisão, com uma cobertura muito forte, né? Sim. Eternizou, e a gente sabe que é real. Mas há outras que, são tão boas que até podiam ser reais, né? Olha aqui, já que a gente volta e meia, Luiz Henrique, está falando sobre centroavantes aqui, porque o que está na moda é falar sobre os centroavantes da dupla Grenal para nós, né? Ou é Valência do Internacional ou é Soares do Grêmio. Sim. Vamos lembrar de dois grandes centroavantes da história da dupla Grenal. Vamos. Um deles mais recente, digamos que era moderna. Sim. Falando do Jardel do Grêmio, né? Aliás, o Jardel é incrível, porque ele ficou 1 ano e meio só no Grêmio. É impressionante. É uma história bem parecida com a do Soares. Impressionante. Né? E a gente vê os gols do Jardel na televisão reproduzidos no YouTube, impressionante, né? Sim. O desempenho, a eficiência do Jardel, né? Não, é uma coisa. E como eu disse, a gente viu pouco tempo aqui, 1 ano e meio, o Soares 1 ano. E o Jardel fez tudo isso. E saiu do Grêmio na segunda metade de 96 para jogar na Europa. Sim. E na Europa ele foi chuteira de ouro 2 vezes. Uma em 1999 no Porto, fez 36 gols. Sim. E a outra em 2002, quando ele jogava no Sporting de Portugal, onde fez 42 gols. Perfeito. Olha o tamanho do Jardel também em nível internacional. Exatamente. Né? Tá falando no Jardel dentro de campo, mas o papo aqui são as frases, né? As frases. Voltando às frases. Frase que irrita, frase que tira do sério o centroavante. Jardel, antes de um clássico Grenal, teria dito, perguntado sobre o Grenal, clássico é clássico e vice-versa. Meu Deus. Lembra dessa história? Lembro, da história eu lembro, mas não lembro de ter ouvido o Jardel falar isso. E a gente fazia cobertura, a gente falava diariamente com o Jardel. E isso irritou o Jardel, né? Nossa. Porque o que consta que o Jardel teria entrado na justiça contra uma revista que publicou essa e outras frases dele. Exatamente. A mais marcante é essa. Isso. Jardel, e o Grenal? Sabe que clássico é clássico e vice-versa, né? Sim. Teria dito outra ele. Quando o jogo está a 1000, a minha naftalina sobe. Que louco. O que tu acha? Nossa Senhora. Tu acha que vale a frase o que tira o centroavante do sério? Não, essa aí com certeza tirou, né? Nossa, o Jardel, e quando ficava bravo o Jardel, ele ficava até transtornado, assim, saía xingando todo mundo. Mas olha só, cara, todo mundo tem essas frases como verdadeiras, acho que são verdadeiras, mas não tem a convicção que tem em relação à frase do Zagallo, né? Volta mais do tempo e fala do Claudio Miro aí. Claudio Miro. Trocando de lado também. Centroavante do Internacional. Jogava demais, né? Demais. O Claudio Miro tem uma história interessante, porque em 1966, com 16 anos, ele já começou a entrar no time profissional titular do Internacional, com 16. E com 17 se transformou em titular, em 1967. Autor do primeiro gol do Beira-Rio. Olha o tamanho deste jogador. Mas sobre ele recaem também estas frases que entraram na história, no folclore, que viraram lendas. Tipo assim, o Inter foi jogar em Belém do Pará em 1972, Campeonato Brasileiro. Consta que o Claudio Miro teria dito: estou muito feliz por jogar na terra onde Jesus Cristo nasceu. Sabe que essas frases, cara, e eu tô lembrando de outro aspecto agora, elas ganhavam uma dimensão muito maior por causa do Carlos Nobre, né? É verdade. Carlos Nobre, que era um humorista gaúcho, humorista de rádio, humorista de jornal também, colunista de jornal, é o cara que escrevia na Zero Hora antes do Paulo Santana. Exatamente. Espaço do Paulo Santana. Naquela página lá. Exatamente. Mas ele começou nos jornais da Calda Júnior, Fora da Tarde,
E tudo que ele dizia se amplificava de tal forma, e ele usou muito essa frase do Cláudio Miro. É verdade. E usava outras. Isso. Rubens Hofmeister, o Rubens, vítima dele. Que era o presidente da Federação Gaúcha. E tem outra do Cláudio Miro, que também entrou na história aí. Agradeço a Polar pelas bramas que me mandou. Senhora, que loucura. Porque a Polar era a patrocinadora da Jornada Esportiva. Eu acho que era. Ou a empresa que dava o prêmio pro melhor em campo. Exato. Né? E aí, no caso, ele citou uma outra marca de cerveja. Não, isso é realmente impressionante. Para fechar sobre frase, e aí não é sobre centroavante, aqui da dupla Grenal, mas uma de Vicente Mateus. Talvez o presidente mais marcante da história do Corinthians, quando ele disse o seguinte, sobre o Sócrates, grande jogador. Acho que se falava na possibilidade da venda do Sócrates na época. Sim. Ele disse, o Sócrates é inegociável, é invendável, é imprestável. Vicente Mateus. Histórias fantásticas, né? Que a gente está recordando aqui e até pedindo que as pessoas, de repente, mandem algumas frases, né? Que estejam na cabeça delas, através dos comentários aí. Mas antes, pedindo que você se inscreva aqui no canal, que você ative as notificações, que você dê seu like e que compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp. Vídeos que vão ao ar sempre em nome da KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Exatamente. Valeu, manda o seu recado, manda a sua frase, histórias maravilhosas, folclore do futebol. Ou não, né? Pode ser verdade também. Também. Tchau, tchau. Tchau.